Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fórmula C. Hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal com o VBA, né? Então, projeto bem grandão, tem muita coisa aqui feito de forma profissional. Então, e a gente está utilizando aqui uma técnica um pouco diferente, que é a partir de uma biblioteca pronta de programação, né? Então, a gente ensinou você a fazer essa biblioteca também, onde você faz o próprio VBA programar algumas configurações dos seus próprios controles, né? Então é como se você tivesse um robô de programação dentro do seu programa do VBA, e aí ele vai programando tudo para você, desde que você siga algumas regrinhas lá, e a gente ensinou isso lá no comecinho, né? A gente passou por escopo, a gente passou por Canva, a gente passou por um monte de coisas, detalhamos cada linha de programação, e agora a gente está indo meio que para a reta final já desse projeto, nas últimas funções. Então, se você perder as aulas anteriores, vou deixar o link aqui em cima, tá? Mas hoje a gente vai dar sequência, a gente está trabalhando aqui na guia de meu dinheiro, a gente já fez aqui a parte de receitas, a gente já fez despesas, a gente já fez movimentação entre contas, a gente está aqui na parte de aplicações, depois a gente vai para resumo, relatório, né? E aí o Fale Conosco, e aí a gente concluiu toda a nossa etapa. Então, o que a gente fez na aula passada? A gente trabalhou com a inclusão e a exclusão de tipo de aplicação e categoria de aplicação aqui pelo botão pela própria caixa de combinação. Isso que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cadastrar esses itens aqui pelo botão de salvar, né, para que a gente possa começar a fazer aqui o preenchimento da nossa caixa de listagem, tá? Então, a nossa famosa list box. Então, para a gente fazer isso, vou vir aqui no botão de salvar, né? Então no BTA de aplicação ali, e aqui o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar aquelas informações que a pessoa escreveu ali no seu user form e salvar isso lá dentro do seu Excel, tá? E lá no Excel a gente tem uma aba que a gente chamou aqui, deixa eu até pegar ela aqui, opa, deixa eu abrir todo mundo aqui, né? Vim aqui no FRMD Sistema, deixa eu rodar aqui esse mostra abas, ele vai mostrar todo mundo, pronto, agora sim. Então aqui eu tenho aplicações financeiras e aqui eu tenho todos os dados, né? Então entre a coluna A e a coluna K que vão fazer ali essas informações, tá? Então é aqui que eu vou salvar essas informações, parecido com o que a gente já fez aí em todas as outras abas que a gente trabalhou até agora, tá? Então percebe que fazer uma programação maior nada mais é do que você fazer repetições daquilo que a gente faz sempre, né? Então, por conta disso, eu sempre aconselho, vai fazendo de forma modular o seu código, assim fica mais fácil, você já tem certeza que as outras funções estão legais, então ok, então você parte sem bugs no seu projeto, nunca tenta fazer o projeto todo de uma vez, isso vai dificultar muito a sua vida e provavelmente vai ficar cheio de bug para você consertar depois, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no seguinte, galera, antes de salvar as informações, como já é de praxe, né, eu vou verificar se a pessoa preencheu todas as informações que são obrigatórias, que são justamente aqueles campos que a gente viu, que a gente definiu lá na nossa base, tá? Então, para fazer isso, eu vou vir para cá, vou entrar aqui no MD Sistema, vou lá no botão, e aí aqui eu vou criar uma variável, né? Então, um dimctr as msforms.control, tá? Então, o que vai ser esse msform.controls aqui? Ele vai pegar, vai definir ali o seu controle para você poder colocar aquela cor em vermelho para dar um alerta de alguma coisa que ficou em vazio, tá? Então isso daqui vai servir para isso. Depois eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui também, vou definir uma variável para me dizer se eu tô com informação vazia ou não, que eu vou chamar de dmv as variant, tá? Então ela vai receber verdadeiro toda vez que eu tenho alguma coisa vazia ali nessa caixa. E aí eu vou começar a fazer essa verificação, depois a gente volta a colocar as outras variáveis que a gente precisar aqui dentro, tá? Então pra gente fazendo passo a passo aqui dentro. Para fazer a verificação se está tudo preenchido, eu vou fazer isso aqui, ó, with me, e vou deixar um end with aqui já para não esquecer dele, tá? E agora eu vou verificar cada uma das caixas de texto e caixas de combinação que eu tenho lá no meu formulário, né? Que são justamente essas 4 caixinhas aqui. Então esse é fácil porque são só 4 informações ali que eu tenho de preenchimento, né? Aqui aparece mais coisa porque algumas informações vão ser preenchidas por meio de cálculo depois, tá? Então esses cálculos a gente vai colocar mais para frente aqui, tá bem? Hoje a gente vai fazer o preenchimento apenas dos dados que são preenchidos pelo próprio user form ali, que são esses 4 dados que a gente tem, tá? Então, que você aqui, olha, a TB descrição de aplicação, a propósito de aplicação
a cat tipo de aplicação e a cat categoria de aplicação, né? CB, né, tipo de aplicação, e a categoria de aplicação. Percebe que tem a palavra aplicação em todos, isso facilita a minha vida. Então se eu vier aqui falar que eu quero fazer uma verificação, então if .cb, tá? Então eu posso começar até pela cat aplicação aqui, .var igual a empty, them. Então se ela estiver vazia, né, eu vou deixar um end if aqui, tá? Para já não esquecer dele. Então, se ela ficou vazia, quer dizer que a pessoa não preencheu uma informação obrigatória. Então, eu vou fazer aqui a configuração que é o seguinte: set o CTR, né? Então, set CTR igual a ponto, controls, né? E abre parênteses e aspas, e aqui eu vou colocar o nome da controle que eu quero deixar em vermelho. Só que o que vai acontecer? Por que eu estou usando o CTR e não estou colocando diretamente ali o controle? Porque lá no módulo de classe, né, que é esse módulo de classe aqui, do MC Controles, o que ele faz? Para a mecânica que a gente criou uma caixa secundária que fica escondida no fundo, e é essa caixa secundária que recebe o texto padrão, tá? Então, para que isso fique adequado, eu preciso trocar a cor da caixa secundária, não da caixa primária, tá? Então, por isso que eu estou fazendo aqui o CTR. Eu não posso apontar essa caixa secundária de uma vez, porque quem vai criar a caixa secundária é o módulo de classe do MC Controles. Então ela ainda não existe. Se eu colocasse aqui direto o nome dela, não iria funcionar. Então, para facilitar, o que a gente fez foi isso aqui, né? CB, que é o nome da caixa, é igual o da caixa primária, né? Para ficar fácil. Então é livre cat aplica cal, e aí vem a diferença, né? Ele tem um underline secundário, tá? Então é assim que ele sabe que ele vai fazer a caixa secundária. Isso daqui não é uma regra do VBA, isso é uma regra que a gente criou lá no módulo de classe de controle. Então eu estou avisando aqui para deixar bem claro, porque senão as pessoas acabam confundindo depois, né? O que é regra que a gente criou, o que é regra do VBA, tá? Então isso aqui é uma regra nossa para facilitar a nossa vida mesmo, tá? Então isso daqui vai fazer com que ele defina esse CTR, e agora eu vou mudar a cor do CTR, né? Então, ctr.forColor, você vai ver que forColor não é uma opção nativa do CTR, porque o CTR ele é um controle simulado, digamos assim, né? Então, por conta disso, ele não vai ter o forColor, mas você escrever, ele vai funcionar, tá? Vai ser igual a md cores, que é onde a gente salvou as cores, .cor alerta, né? Que é a cor que eu estou utilizando para chamar a atenção da pessoa, ok? Viemos aqui para baixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer que v vai ser igual a true, né? Então ele vai assim saber que esse v que ficou pelo menos alguma coisa vazia, tá? No caso contrário, né, no else aqui, opa, passou uma moto barulhenta aqui do lado. No caso contrário, né, no else, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a categoria ela vai para dentro de uma variável. Então eu vou chamar aqui que cat, eu vou criar essa variável daqui a pouquinho, vai ser igual a .cb livre cat aplicação.velho, porque assim eu não preciso ficar escrevendo isso mais para frente, já que eu já estou dentro do me. Então eu vou vir aqui e vou criar um dim cat as string, tá? E agora que ficou mais fácil isso, a gente pode colocar algumas outras informações aqui. Por exemplo, eu tenho lá um tipo, né? Então tinha um tipo as string. Eu tenho também um dim desk, que é a descrição da aplicação, as string, né? E eu tinha mais um aqui que eu já até me esqueci qual que foi, né? Então deixa eu conferir aqui, descrição que eu acabei de colocar, ao propósito, né? Então eu vou colocar lá o propósito também. Então dim prop, tá? Para não ficar muito grande, as string, tá? Então ali as 4 variáveis que eu vou salvar, e eu vou fazer essa mesma estrutura de if que eu fiz aqui para todas as outras 3 caixinhas que eu tenho, tá? Se quisesse, poderia até copiar e colar, mas eu vou escrever de novo para todo mundo entender a lógica que eu estou usando. Então eu vou fazer o seguinte, if.cb, né? Então eu vou para livre tipo agora, né? Então livre tipo aplicação.value for igual a empty, quer dizer que ela ficou vazia. Então deixar um end if aqui para não me esquecer dele. E aí aqui, né, eu vou colocar lá o set ctr, mesma coisa que a gente fez ali em cima, .controls, e aí vai o nome da caixa secundária, que é igual ao nome da caixa primária, então ponto, ou melhor, direto já era cb, underline livre, underline, tipo, aplica cal, e aí eu vou colocar underline secundário, né, fechou aspas, fechou parênteses, assim ele vai definir qual é essa caixa, e aí o ctr.forColor vai ser igual md cores.alerta, né, a cor alerta.
fez isso, o V é igual a true, e aí aqui o else, né? Então caso contrário, o tipo vai ser igual a .cb livre, tipo aplicação ponto velho. Então percebe que é a mesma estrutura que eu fiz no outro. Agora fazer a mesma coisa para as duas text box, tá? Então if.tb, e eu vou começar aqui pelo desk agenda, por exemplo, livre, né? Desp aplicação, ponto velho é igual a empty. Então nesse caso, né, them, eu vou colocar aqui já um and if, e eu vou fazer aqui o mesmo caso que eu fiz lá em cima, set ctr igual a ponto controls, vou abrir aspas e o parênteses, né, e vou colocar aqui tb livre, vou colocar lá o desk aplicacal, vou colocar aqui o secundário, fechou aspas, fechou parênteses. Depois eu vou dizer aqui que ctr.forColor, for_color vai ser igual a mdcores.cor alerta. Bom, beleza. Então foi lá, vou dizer que o V é igual a true, percebe que é a mesma estrutura, mesmo sendo um controle diferente, tá? E aí aqui eu vou dizer que desk, então vai ser igual a mi.tb livre. .tb livre underline, né? .tb livre underline desk aplicação, tá? Então ele fazendo isso, ponto velho, beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a última caixa, né, que é a caixa de propósito, né? Então if.tb livre propósito de aplicação ponto velho for igual a empty them, mesma estrutura de novo. And if, se tiver 20 caixas, você vai fazer 20 vezes essa estrutura. Ah, posso fazer com mecânicas mais inteligentes? Se eu tiver muito formulário? Pode. Né? Muito controle no formulário? Pode. Você pode usar um while para rodar um while fica melhor, para rodar todos os controles e verificar o tipo de controle e depois você coloca essa mecânica aqui dentro. O único detalhe que eu não gosto muito de fazer isso é que você tem que ficar ajustando algumas coisas para que ele funcione corretamente se você tiver detalhes que são muito diferentes, informações são muito diferentes entre si. Por exemplo, se você tem campo que salva data, né? Campo que salva data, ele tem que ser salvo no formato date, e se você tem salvar isso como string, depois você tem que ficar trabalhando isso, então tem que pensar direitinho para fazer uma mecânica que seja inteligente para isso. Tá? Então por isso eu particularmente gosto de fazer separado, assim eu acho que fica mais fácil depois de entender na programação, porque quando você coloca no while pode ficar um pouquinho confuso, porque que em alguns momentos, né, em algumas condições, ele faz algumas alterações ali de tipo de variável, algum ajuste na variável, qualquer coisa do tipo, tá? Então eu prefiro particularmente fazer desse jeito, mas se você quiser dá para fazer isso com while também, rodando por todos os controles e separando quais são os tipos que você quer fazer a verificação ali de vazio ou não, tá? Mas enfim, então aqui eu vou fazer lá o set ctr igual a ponto controls, e aqui eu vou colocar então um tb livre propósito aplicação, vou fechar aspas e secundário, né? Secundário, aspas, parênteses, e vou dizer que o ctr.forColor vai ser igual a mdcores.cor alerta. Beleza, então ele fez isso aqui, já vai salvar, o V vai ser igual a true, e aqui o else, que inclusive eu esqueci aqui em cima, deixa eu colocar ele aqui, else, bom. E aí agora vou dizer que prop, né, que é a variável que eu criei, vai ser igual a mi.tb livre propósito aplicação ponto velho, tá? Então isso daqui vai salvar todas as informações que você precisa ali dentro, tá? Então eu verifiquei todas as caixinhas que eu precisava, todas as 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar o V. Então se pelo menos uma caixinha obrigatória ficou vazia, o V está como true. Então se ele estiver como true, eu tenho que alertar a pessoa do erro que ela cometeu. Então eu vou vir aqui depois do if e vou verificar esse V. If V é igual a true, then vou dar um message box para a pessoa. Então message box, por favor, preencher todos os campos obrigatórios. E eu vou colocar aqui destacados em vermelho, por exemplo. Fechou aqui. Vou colocar um ponto, vírgula, vou deixar isso aqui como VB Critical, porque isso daqui é um erro, e vou colocar um título aqui como dados incompletos, por exemplo. E aí fechou, então ele vai dar essa mensagem aqui para a pessoa, e eu vou dar um exit
sub para ele não seguir ali com o código, tá? E um end if. Beleza, então ótimo, fez ali esse aviso para a pessoa, né, e não vai seguir com o resto do código, tá? Vamos rodar essa parte aqui e depois a gente volta para colocar os dados lá no Excel mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, meu dinheiro, vou lá em aplicações financeiras, vou clicar, ele pintou todos de vermelho e deu o alerta ali que eu pedi, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui em propósito e vou clicar novamente. Percebe que propósito que está preenchido, ele não mudou, deixou a informação, e os outros que estão em branco, ele manteve lá em vermelho pra gente. Se eu clicar, né, e passar por aqui, ele precisa que seja preenchido e apagado para tirar ali essa condição de erro, tá? Então ele só vai tirar esse vermelho aqui quando a pessoa realmente preencher e fizer ali o preenchimento correto, tá? Um detalhe aqui, olha, quando a gente fizer agora o preenchimento, ele tem que coletar essas informações e escrever lá no Excel no local correto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá na minha guia de aplicações e aqui é onde eu vou escrever, né? Na coluna A. Então para isso eu vou verificar, vou dar um foco na planilha e vou verificar com a primeira célula vazia para poder fazer esse preenchimento, tá? Então eu vou vir para cá, vou descer aqui no final do código e vou fazer um if pl aplicacões, né? E vou deixar aqui um end with já no final desse bloco, tá? Então fazendo isso, agora ele está com foco ali naquela estrutura e eu vou definir uma variável que consiga pegar esse número de linha, tá? Eu gosto de deixar o double aqui antes do string, é só mania minha, mas se você colocar depois também não faz diferença, tá? Então dim l as double, né, que é a variável que eu vou usar para controlar essa linha ali de preenchimento, ok? E o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dizer o seguinte, que primeiro vou dar um foco vou olhar para aquela coluna A, né? Então L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, então selecionei a coluna A inteira, ponto find, dei o Ctrl L, what, dois pontos igual, o que eu estou procurando, né? Primeira célula vazia, então abre e fecha aspas, vírgula, look in, dois pontos igual xl values, configura isso daqui no formato de valores, e look at, dois pontos igual xl row, seria algo como procura alguma coisa que está completamente vazia, tá? E aí ponto raw, então salvou isso daqui na variável L, perfeito, agora eu já sei onde que eu devo escrever isso. Tem um detalhe importante, né? Então desse jeito ele vai escrever no lugar certo. A gente está usando aqui uma estratégia, todo o projeto, né, daquela MD variáveis, né, no módulo MD variáveis eu tenho uma variável que se chama LEdit. Quando essa LEdit estava preenchida, eu estou considerando que aquilo é uma edição, e dessa forma ele já acerta o preenchimento para mim no lugar correto. Então, essa L desse jeito é só quando for um preenchimento novo. Então, como que eu faço para descobrir se a L é desse jeito ou se a L é o LEdit, né? Eu vou perguntar primeiro. Então, eu vim aqui, antes de fazer isso, if md variáveis ponto LEdit, que é a variável que a gente está utilizando lá, for igual a empty, then, beleza, então é isso aqui que a gente programou, é uma linha nova ali para ser preenchida. Caso contrário, else, então já existe, né, uma linha de preenchimento. Nesse caso aqui, eu vou precisar dizer que L vai ser igual a md variáveis ponto LEdit. Então assim ele vai fazer esse preenchimento ali para você e você dá um end if aqui no final, beleza? Ótimo. Outra coisa que a gente tem que considerar aqui é esse código, né? Esse código ele não pode mudar quando for uma edição. Então para isso a gente vai fazer o código de forma separada, tá? Então eu já vou partir para ele. E o código aqui é um número sequencial, tá? Então eu vou pedir para ele fazer o seguinte, né? Caso seja um item novo, que é o primeiro L aqui maior, o L do find, então eu quero que ele também preencha o código. Caso seja um item editado, eu não quero que ele mexa no código, então ele não vai ter essa linha. Então eu vou dizer para ele o seguinte, né, aqui, ponto range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto value, vai ser igual worksheet function, ponto max, né, então para ele pegar o maior número que eu já tenho na coluna A, tá, então eu vou colocar aqui parênteses, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, então olha lá na própria coluna A, verifica qual é o maior número que você tem, e quando tiver vazia, esse maior número vai ser 0, tá? E soma mais 1, então quando tiver vazio ele vai virar 1, quando tiver 5 ele vai virar 6, por exemplo, tá?
Então, isso daqui vai fazer com que ele preencha o código de forma correta, e como ele não tem essa mesma linha aqui no else, ele não vai fazer o preenchimento quando você está fazendo a edição. Isso facilita a vida, é um jeito fácil de você preservar aí os dados que você não quer que sejam alterados, tá? Então, se na sua situação você quer manter algumas coisas que não sejam alteráveis, digamos assim, é só você fazer essa alteração aqui com o próprio if ali, tá? E aí você não precisa fazer 1 milhão de ifs para fazer cada uma das condições. Você pode colocar eles como 2 blocos diferentes, aquilo que é preenchimento único, né? Ou seja, não pode mais ser alterado, e aquilo que depois ali vai poder ser alterado. Isso eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então beleza, fiz ali o A. Agora eu vou vir aqui para o B, ó. B é a descrição, certo? Então, vou vir para cá, lá no VBA, no VBA, pronto. Vou dizer que ponto .range, cifrão B, cifrão é comercial L ponto value, né? E agora o L já vai estar corrigido, vai ser igual a desk, que é a variável que eu criei e defini ali em cima, tá? Depois, ponto .range, cifrão C, cifrão E comercial L ponto value, tá? Vai ser igual. Então, aqui. O que eu vou fazer aqui? O C é o propósito, tá? Então, no propósito, eu vou dizer que é o prop, ok? Depois, ponto .range, cifrão D, cifrão é comercial L ponto value, vai ser igual, né? Então, depois do propósito vai ser o tipo e a E vai ser a categoria, né? Então, aqui vai ser tipo, e depois ponto .range, cifrão é comercial L ponto value, vai ser aqui a categoria, né? Então, o cat. Beleza, então a gente fez isso daqui, ele fez o preenchimento, ele vai coletar esses dados, já preencheu tudo que a gente tem para preencher da sua informação. O que está faltando? As outras colunas. As outras colunas, como eu disse, vão ser cálculos, né? Que eu vou tirar para pegar aqui o valor que eu tenho investido, o valor atual, quanto que eu tenho ali de lucro relacionado, quanto eu tenho de lucro atual. Então isso daqui vai ser calculado separadamente, tá? Então, por isso que a gente não vai preencher aqui da F até a K. A gente vai fazer isso aqui depois, então eu vou colocar uma nota para ninguém se esquecer disso. Adicionar fórmulas de cálculo, tá? De coluna F até coluna K. Coluna K. Beleza, então assim fica fácil para todo mundo lembrar o que a gente tem que colocar aqui ainda. Mas o preenchimento por enquanto já está funcionando, tá? Depois que o preenchimento foi executado, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, aqui na listas, né, eu já tenho no MD listas, eu já tenho algumas condições aqui, mas eu ainda não tenho, olha, o AT listas de aplicações, a gente vai fazer ele depois, tá vendo? Eu tenho aqui, olha, contas, entrada e saída, eu tenho ali o LT contas, eu tenho o LT despesas, o movimentações e receitas, mas ainda não tenho de aplicações, então depois a gente vai ter que fazer ele, tá? Então aqui ainda, né, eu vou fazer mais um bloco if, tá? Então depois aqui, olha, fazer um if me novamente. E eu vou limpar aquelas informações, aquelas caixinhas, para que elas não fiquem com preenchimento antigo. Tá? Então para fazer isso eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que quando eu faço aquela alteração, eu quero que ele limpe todas as informações lá para mim. Tá? Então eu vou dizer para ele que ponto .cb, cat aplicação ponto .value vai ser igual a empty, depois ponto .cb, e aí eu vou pegar aqui o livre, vai ser o tipo aplicação ponto .value vai ser igual a empty, depois ponto .tb, livre, desk aplicação ponto .value vai ser igual a empty, depois o ponto .tb, livre, e aqui eu vou pegar, né, o propósito de aplicação ponto .value vai ser igual a empty. E por último, né, eu vou dizer que md variáveis ponto L edit vai ser igual a empty também, tá? Se você lembrar bem, a gente já fez esse mesmo módulo if aqui, olha. Então, quando a gente fez aqui a limpeza da caixa, exatamente a mesma coisa que a gente já tinha feito aqui. Se quiser, você poder até copiar e colar e levar para lá, porque também funciona, tá? Então, a gente fez aí a mecânica de preenchimento. Vamos ver isso aqui acontecendo. Então, vou rodar isso daqui. Vou vir aqui no meu dinheiro. Vou vir aqui, olha, em aplicações financeiras. Vou colocar aqui aplicação teste, por exemplo, tá? Aí aqui depois eu tenho que ajeitar aqui a ordem, tá? Do tab index, é até bom ver, olha, quando eu tô aqui, ele tá pulando aqui para baixo, isso daqui não é bom, por isso sempre testa para você perceber, depois ele tá vindo pro botão, o outro botão volta pro propósito e vem para cá na categoria. Isso aqui é horrível para quem for usar isso daqui na prática, então a gente vai consertar isso também, tá?
o propósito, eu vou colocar aqui, teste do projeto, por exemplo, tá? Aqui a aplicação a gente deixou sem nenhuma, então eu vou colocar aqui, sei lá, tipo de aplicação, renda fixa, por exemplo, tá? Não existe, então quer salvar sim, e aqui a categoria da aplicação, vou colocar aqui como, sei lá, CDB, por exemplo, tá? Então, beleza, salvei, né? Então ele vai dizer que também não existe lá o CDB, salvou, já limpou as informações aqui, vamos conferir lá na planilha, né? Então eu vou vir aqui em aplicações, então tá lá, olha, foi o número 1, a aplicação teste, teste do projeto, renda fixa e categoria CDB. Tá? Então, ele criou ali a estrutura, fez do jeito que a gente pediu e já montou tudo. Vamos organizar aquele tab index para a gente não esquecer disso. Tá? Então, aqui dentro, eu quero que o tab index ele comece a partir da lixeirinha. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um F4, vou pegar a lixeirinha, olha, tem o tab index aqui, vou deixar como categorizado, porque é até mais fácil, está aqui em diversos, tá? Tab index está 4, eu vou colocar como 0, então agora ele é o primeiro item. Aí ele vai sair, né? Quando eu der o tab, ele vai vir para cá, tá? Então aqui eu vou pegar o tab index, já tá 1, tá ótimo. Esse daqui vai ter que ser o tab index 2, tá 7, olha, eu vou alterar para 2. Esse daqui vai ser o tab index 3, tá? Então já tá 3, tá certo. Esse daqui vai ser o 4, tá 9, né? Então 4. Esse daqui vai ser o 5. E esse daqui, consequentemente, tem que ser o 6, então. Né? Por que tem 8? Por que tem 9? Porque ele está considerando aqui também os labels. Os labels não tem tab stop, né? Então não tem que me preocupar com eles. Tá? Então posso deixar dessa forma e ele já vai funcionar certinho. Tudo bem? Bom, galera, na próxima aula a gente vai criar aqui a lógica para colocar agora os dados para aparecerem dentro da sua lista e depois a gente poder fazer a edição e a exclusão e, por último, fazer os filtros aqui das nossas aplicações. Tudo bem? E eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.